Quem anda pelo centro de Gramado já deve ter encontrado um personagem com roupas do século XVIII, início do século XIX. Só que ele não é um personagem, ele se veste assim desde 2017. O nome dele é Arthur Adams. Alegria então no programa, Arthur. Olá, Miriam, um prazer estar aqui, poder falar diretamente com a comunidade de Gramado, né? Um pouquinho mais perto, então é uma grande satisfação. De onde saiu esse gosto pelo vestuário antigo? Bem, já desde 2013, quando eu tinha iniciado num coral, os famosos corais de igreja, né, que sempre tinha, hoje em dia tá um pouco mais para baixo, mas seria uma alegria, né, voltar com os corais de novo, né? Eu iniciei nos corais e ali eu me senti um pouco afastado, daí eu comecei a me interessar um pouco mais por roupa vintage. Hoje em dia a roupa vintage que a gente chama é quando o terno tá completo, né, o estilo vintage completo, e aí eu comecei a me interessar um pouquinho a mais por isso. Isso perdurou até os meus 18, 19 anos. E depois, quando eu comecei a faculdade, que eu comecei a me interessar um pouquinho mais pela indumentária masculina em si. E sobre o que a gente acha hoje em dia que é masculino e no passado não era visto como um pouco diferente, uma estrutura diferente, né? Hoje a gente pensa nos lacinhos, na estrutura de pescoço, todas as coisas que hoje em dia a gente pensa que isso é meio estranho, mas que no passado eram símbolos de virilidade. O tipo de roupa, o tamanho, a quantidade de tecido, quanto mais tecido você tinha. Então, tudo isso, explicar isso e tentar compreender um pouquinho mais isso no dia a dia, né? Como é que o homem do passado tinha que fazer tantas coisas, convivia com tantas camadas de roupa, né? Tanto os mais ricos e os mais pobres também, desde a classe operária, marinheiros, que era o que a gente constrói um pouquinho mais, até as classes um pouquinho mais abastadas. Então, ter noção um pouquinho melhor disso foi o que fomentou essa curiosidade e fazer a pesquisa completa mesmo. E quem faz a roupa que você usa? Hoje eu faço toda a minha roupa. Claro, hoje eu namoro o Paulo, que tem um trabalho incrível, é um artesão fantástico, que faz também roupas à mão e também com a máquina de costura, mas na minha pesquisa de indumentária histórica, né, a costura histórica se baseia em a gente conseguir fazer as roupas da época, de épocas específicas, com as técnicas específicas também. No caso aí, é tudo feito à mão mesmo. E o teu interesse por essa fase da moda surgiu quando e como? Foi por algum fato histórico, pesquisa? Bem, quem gosta de costura histórica hoje é um nicho bem específico, né? E tem muita gente da comunidade, é uma comunidade que cresce cada vez mais, tanto de gente que quer fazer a pesquisa em si, pela estética, quanto também quem só quer desfrutar daquela roupa, tá naquele momento, né? Aproveitar. Então, tem gente que gosta de uma época por causa disso, outra época por causa de outra questão. Eu gosto muito dessa passagem do 18 para o 19, tanto pelas revoluções que aconteciam na época, revoluções mentais que estavam acontecendo, psicológicas, sociais também, e que resultaram em formas diferentes da gente ver o mundo até os dias atuais. Então, foi a primeira revolução patrocinada por burgueses, mas feita por populares, né? Forçada por populares. Então, isso tudo aglomera muita estética. Foi a primeira vez em que aconteceu um fato muito engraçado que está se repetindo de novo, que é as roupas populares começaram a ser vistas como roupas chiques, entre aspas, né? Uma maneira de tentar fugir da forca, que era o que acontecia na época, né? Então, esse fascínio, essa mistura desses dois pontos, de a pessoa que tinha mais dinheiro, que era mais abastada, tentar mostrar ainda, mas ela não podia mostrar tanto, então ela tinha que usar aquelas outras roupas que eram de outra camada social, faz um tipo de roupa muito específico e que aconteceu poucas vezes na história da moda. Então, esse meio termo, entre 1790, mais ou menos, até 1810, que a gente chama de final do período georgiano, início do período diretório, é que mais me fascina. Para pessoa que, nossa, não entendi nada, o que é isso? A época de Napoleão. É sempre, facilita bastante. Todo mundo sempre já pega a coisa. E você se veste assim todo dia? E a segunda pergunta, demora muito? Hoje em dia não, porque eu já estou acostumado, né? Já são 3 anos já que eu já estou há 3, 4 anos, agora eu vou para o 4º ano que eu já estou acostumado a botar toda a roupa, né? Porque são 2 calças, são a meia,
Tem a parte da camisa, às vezes tem 2 coletes, dependendo da ocasião, são 2 coletes. Tem um colete de baixo que protege o colete de cima, às vezes, que é um colete bem fininho, que às vezes não dá para um tecido bem fininho. E tem a casaca, e aí se tiver frio ou alguma coisa assim, aí tem os casacos que vão sobre os casacos, né? Ou que a gente chama de sobretudos hoje em dia, né? E tem as capas, né? Normalmente o pessoal mais me para na rua aqui por causa das capas, porque elas são muito grandes, elas ocupam bastante espaço, mas elas protegem da chuva. Perfeito. Agora, tem muita gente que acha que é um personagem de algum restaurante temático, algum show. Eu fico feliz porque daí tá sendo bem feito, né? Porque se tivesse meio assim, seria só um maluquinho andando na rua, né? Então, o personagem ainda é uma coisa boa, porque a cidade é vista como a cidade dos personagens, né? Todo mundo faz isso muito bem. Não, a roupa é de primeira linha, primeira qualidade. Mas eu fico muito feliz quando alguém me pergunta com respeito e eu consigo responder que é um trabalho, é uma pesquisa, né? E é um estilo de vida. Hoje em dia a gente está acostumado com o pessoal, ele é roqueiro, ele tem tal estilo de roupa, e é como se eu vestisse roupa histórica todo o tempo. Eu sou muito feliz. Não tem nenhuma ligação com, eu gostaria de ser como se fosse no passado, ou eu gostaria que fosse como era no passado, mas exatamente é apenas a estética. A estética da época me ajuda muito, é uma estética que eu me sinto bonito. Acho que é sobre isso hoje em dia, né? A gente poder usar a roupa que a gente se sente bem. E poder falar um pouco mais sobre costura histórica sempre me deixa muito feliz, porque hoje pode ser que alguém veja com, nossa, que interessante, que engraçado, mas pode ser que alguém, nossa, isso é realmente muito curioso, eu quero conhecer um pouco mais, quero saber como é que eu faço parte da comunidade, e aí eu fico mais feliz ainda. Arthur Adams, muito obrigado pela entrevista. Eu fico muito feliz, agradeço. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV, pelo Pô Streaming e pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Lago da Borges.